Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma de Irineu da Costa, 2 meses de falecimento, de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Lourdes Aparecida da Costa, Eduardo Souza Lima, Irene Marcondes Guimarães. Por todos da família de Flávio Luiz de Moraes, Camila Martins Fernandes, Catarina Fernandes de Moraes e Maria Zélia de Moraes. Pela alma de José Firmino, Odila Maria Firmino, Gisele Cristina de Moraes, Norival de Moraes e por todas as almas. Vamos rezar pela alma de Eurico Jorge Freitas da Silva, José Festa, José da Silva, José Norberto da Silva, Heitor Aprile e Vicente Festa. E também vamos rezar por 4 anos de falecimento de Sâmia de Almeida Ronque, a pedido da família. Vamos ficar de pé, vamos cantar e vamos iniciar a Santa Missa. Apresentar a Deus nossas intenções pessoais, nossas necessidades, que são muitas. Rezar para a família Ramos, a Débora Ramos, que fez uma cirurgia, né? Pediu a oração da igreja, da comunidade, para a recuperação. Essa Ana Clara Ramos, que fez 1 ano de idade também. E também rezar pela Bianca Ramos e pela Elizabeth, que Deus ampare o caminho das duas, ilumine o juízo, o caminho da inteligência, né? Das duas que passam por um momento de turbulência, né? E quero lembrar a todos que no dia 14 de setembro, próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós celebramos o dia da exaltação da Santa Cruz. Do dia da transfiguração, 6 de agosto até 14, completa-se os 40 dias, né? Os 40 dias em que Pedro, Jesus, a igreja, a comunidade são os temas centrais da reflexão, que culmina com a exaltação da Santa Cruz. Os luteranos celebram, os calvinistas, os anglicanos, as outras religiões e outros tipos, as várias religiões do mundo celebram o que eles chamam também de Dia da Santa Cruz. Nós somos mais pomposos, chamamos de exaltação, mas na prática é a mesma coisa. É o Dia da Santa Cruz, tá? Então, por favor, arrume um tempo, um jeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.
Roguemos o perdão dos nossos pecados e a absolvição, para que a gente possa comungar, ouvir o Evangelho, que possamos viver de verdade os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos que salvam, né? Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizesse teus filhos adotivos, atenda com bondade de Pai as nossas preces, as nossas súplicas, e concedei que pela nossa fé em Jesus Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que sois Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Venham todos, exultem de alegria em Deus, nosso Salvador. Aclamemos a Deus. É Ele que salva. Vamos à sua presença, demos graças ao som dos vários cânticos, aclamando a bondade de Deus. Vinde, nos ajoelhemos, prostremo-nos por terra, adoremos a Deus que nos criou. Porque Ele é Deus, é o nosso Deus, e nós somos o povo de Deus. Quem dera vocês ouvissem a voz de Deus, que disse lá no deserto: não endureça o coração, não feche o coração, como lá atrás, em Meriba e em Massa, lá no deserto, os teus pais me tentaram, me provocaram, apesar de tanta coisa boa que eu fiz para eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouçamos o texto Podemos sentar, vamos fazer uma reflexão da Carta aos Efésios, que é o mês da Bíblia. A igreja propõe a Carta aos Efésios. Eu tinha proposto para vocês fazer um grupo separado da missa, né, para estudar um detalhe, etc. Mas enfim, vocês não quiseram, ninguém quis, então eu sou obrigado a usar a missa para... O chato é que vocês vão ter que me ouvir mais tempo. Esse é o chato. Então vocês sabem qual que é o texto? É 4:1-16, né? Que Paulo é uma parênese, chama de parênese, é uma moral eclesial, não é moral no outro sentido. Vamos lá, 4. De modo digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é só a esperança da vocação com que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres,
para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguestes das ondas, agitadas por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Palavra do Senhor. Obrigado. Hoje a razão da nossa primeira reflexão do mês da Bíblia. Nós sabemos que para Paulo, a cidade de Éfeso e a cidade de Corinto se tornaram uma espécie de polo irradiador, aquilo que nós chamamos de expansão missionária. A comunidade realmente cada membro da igreja, cada membro da comunidade, exercendo o seu ministério dado pelo batismo, essas pessoas iam, de fato, tornando-se uma igreja, aquilo que o Papa Francisco chama de igreja em saída, a igreja que não fica enfiada dentro dela própria. A expansão missionária. E o anúncio é o anúncio da vida de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Não sei se Paulo escolheu de propósito Éfeso e Corinto, porque se houve alguma estratégia, vamos dizer assim, da parte dele, porque se eu olhar no mapa, Éfeso é perto da Galácia, é perto de Tessalônica, de Corinto, é perto de Filipos, né? É perto da Antioquia. Não sei se Paulo pensou nessa questão da comunicação entre as comunidades. Lutar para que a igreja não viva isolada, a comunidade não viva isolada, sem compartilhar suas experiências de fé. O que é para nós hoje um grande desafio. Não há separação. A nossa igreja é a mesma da diocese, a igreja da diocese são só estruturas, mas a igreja é a mesma. Somos uma igreja. Nosso setor tem 7 paróquias. 7 paróquias, mas não são isoladas, é uma igreja só. Claro que essa comparação, isso que eu estou falando, na prática pastoral não acontece. O padre da igreja do Belo Ramo acha que é ele o padre de lá, eu acho que eu sou o padre daqui, o Queiroz acha que é o padre de lá, o outro acha que é o padre de lá. Lá ninguém se mete, aqui ninguém se mete. É assim, esse é o pensamento errado, duramente criticado por Paulo. A igreja tem que criar instrumentos de participação. As minhas experiências, a experiência dele de lá, de cá, e vocês também têm que estar participando desse processo.
Vivemos um tempo assim, né? Mas infelizmente o isolamento parece ser uma opção atual, né? Da pastoral. O isolamento, isolar o padre, isolar a comunidade, tudo aquilo que Paulo não quis, não desejou, né? Não lutou contra. São desafios enormes, né? Que a gente vive nos dias de hoje. Olha, de Éfeso, o que nós sabemos de Éfeso, além da história lá, além da história mundial, além da história da Turquia, além da história... o que nós sabemos de Éfeso vem do livro de São João, do Apocalipse de São João, que nos fala, dá um retrato assim um pouco do que era Éfeso. Vocês já sabem, era uma comunidade grande, 60 mil pessoas. Para a ocasião, era 50 anos depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo, era uma cidade grande. Não é uma vilinha, não é um bairrinho, né? É uma cidade grande. E Éfeso foi escolhida, de fato, como colônia romana, né? O Império Romano elegia algumas cidades como colônia romana, onde o Império Romano fazia grandes investimentos, né? Sociais, grandes investimentos tecnológicos, né? Encanamento de água, ter água encanada, ter chuveiro para tomar banho, ter rua asfaltada com aquelas pedras lá, ter uma série de recursos, né, que muitas outras cidades não tinham. Construção de prédios, né? Pedágio, também tinha o pedágio, é claro. Quem inventou o pedágio foi o Império Romano, né? Você quer sair daqui, vai para tal lugar, na estrada tem que pagar o pedágio. O Império Romano que inventou esse negócio de pedágio. Com razão, lógico, né? Você quer ter uma condição de transitar, você tem que pagar o pedágio. E, milagrosamente, aqui na cidade de São Paulo ainda não tem isso, mas se Deus quiser vai ter no futuro. Né? Você sair daqui para ir para o centro, parar no meio, tem que pagar um pedágio também. E daqui para o Itaim, você tem que pagar um pedágio. Que é um costume muito antigo isso, das grandes cidades, né? Não é um absurdo, não é uma afronta, mas enfim, de fato Éfeso era uma igreja, era uma cidade grande, mas o Apocalipse exalta os grandes desafios que essa cidade enfrentava. Esse retrato que o Apocalipse apresenta, né, da prática romana, a exploração econômica, né, que Roma promovia nessas cidades, nessas colônias, era de doer o coração. Era uma coisa que nem se compara com a Inconfidência Mineira aqui, né? E era mais ou menos isso, os impérios são assim, né? Onde tem grana, tem tesouro, tem coisa valiosa, eles vão lá e arrancam tudo, leva tudo embora. Essa é uma prática dos grandes impérios, né? Na antiguidade. E também foi assim, o que a gente chama de colonização, né? Que não é bem assim também, como se fala. Mas enfim, o Apocalipse capítulo 18 é que dá o retrato do que era Éfeso, uma cidade muito difícil, complicada, uma cidade muito explorada economicamente, pelo que o Apocalipse chama de mercador da terra, né? E diz lá no Apocalipse capítulo 18, aos carregamentos de ouro, de prata, vai citando, ouro, prata, pedra preciosa, pérola, linho, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira perfumada, objetos de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, óleo, farinha de trigo da melhor do mundo, né? Diz lá o Apocalipse. E carregava também os escravos
E aí vem um detalhezinho que São João coloca no final. E muitas vidas humanas, para vocês terem uma ideia. Então, a vida humana era nada. Era nada. Era nada. Era uma exploração de tamanha ordem econômica que está no livro do Apocalipse, isso. Mas se você quiser se aprofundar, você vai lá, procura a história, né? A questão, existe possibilidade de você aprofundar mais nisso. Era uma desigualdade, né? Na verdade, uma desigualdade assim que total, né? Sofrimento total, hostil, um mundo hostil, uma sociedade hostil, do qual forma-se, por incrível que pareça, num ambiente assim, se consegue formar uma igreja, se consegue formar uma comunidade cristã. Paulo não foi sozinho, claro, não foi ele sozinho, mas se conseguiu formar uma comunidade cristã. É uma valentia tão, essa senhora, tão grande. E que mostra um pessoal que tem compromisso, né? Uma igreja formada de gente que tem compromisso, que quer ver a igreja crescer, que quer ajudar, e não sei o quê. É uma igreja assim, que Paulo apresenta na sua maturidade, né? Porque a carta aos Efésios é a fase de amadurecimento de Paulo. Falta pouco tempo para ele ser degolado em Roma, ser morto. Ele já tem uma maturidade. É uma das cartas mais da doutrina cristã mais maduras, né? De Paulo. Paralelo à questão econômica terrível, você tem também a questão humana. A família na sociedade de Éfeso passava por esse espelho social, passava por aquilo que se chamou de patronato, né? Que não é o feudalismo. No feudalismo, que veio depois da Idade Média, na Europa, no Japão, na China, em tantos lugares, o feudalismo é uma coisa. O feudalismo é assim: eu sou o senhor feudal, eu sou dono das terras, o povo mora aqui, não é dono da terra, o povo trabalha, produz, e tudo que ele trabalha e produz é meu. Então, quantos bois você tem? Eu tenho 20 bois, 10 é meu. Quantos povos você tem? Você achou o tesouro aí? Achou, o tesouro é meu. Tudo, o feudalismo, ele é assim, que não teve no Brasil, né, feudalismo, na verdade, né? O Brasil não viveu o feudalismo, o Brasil viveu outra coisa. Mas o feudalismo é diferente. O que existia em Éfeso era o patronato, que não é uma pessoa que recebe tudo, mas é uma classe. Era uma classe, patronato. Uma classe. Lá, um grupo de ricos, 2, 3, 4 ricos, eles se juntavam e faziam aquela exploração absurda, né? Que vocês possam imaginar. Um regime de escravidão sem ser escravidão, porque não tem decreto de escravidão, né? Então é uma coisa muito difícil, né? Você imagina o pobre, coitado dos pobres, muito difícil. E sem contar depois a pujança da cidade, a colônia romana, né? Era a colônia romana, vinha verba de Roma, né? Do Império Romano, etc., que ajudava essa classe, né? Esses ricos, poucos ricos. E criava aquelas estruturas, né, necessárias para a sobrevivência deles, pelo menos, porque quem cuidava, quem aproveitava mais as tecnologias eram os ricos, né? Os mais pobres não tinham condição disso, né? Então, isso provocava a submissão. A submissão ao patronato, a submissão a tudo, porque você não tem nada.
Aliás, vamos ser sinceros aqui, minha gente. O mundo evoluiu tão pouco nessas coisas. Essa coisa de você ter alguma coisa. Na prática você não tem nada. O mundo continua pensando do mesmo jeito. Eu sou dono da minha casa. Você não é dono da sua casa. O Estado é dono da sua casa. O Estado é dono da sua casa. Se você não pagar o imposto, a prefeitura executa. Você não é dono de nada. Você pensa que é. Essa é a verdade. É claro que não é igual lá, né? Lá era a violência completa. Agora aqui é um jeito mais sofisticado, né? Isso é típico. Isso está presente no capitalismo, está presente no socialismo, está presente em tudo quanto é regime político que vocês puderem imaginar. Essa cultura está, né? No mundo inteiro só tem 7 ricos. No mundo inteiro. 7. Só 7. Que manda mesmo. Que são os tais mesmo. Pra você ter uma ideia. Então, essa coisa de falar, a casa é minha. A casa não é sua, meu filho. Se você não pagar as coisas, o Estado executa, a prefeitura executa, o governo executa. Você perde tudo. Como se não tivesse nada. Então, é uma cultura onde não existe essa partilha verdadeira, né? Isso está presente até hoje. É só você parar para pensar um pouquinho que você vai ver, né? Que a gente realmente, né? É uma mão na frente e outra atrás, né? A gente sobrevive no mundo, a gente vive no mundo porque Deus quer, porque se dependesse de Estado, né? Ou capitalista, ou socialista, ou sei lá, é o diabo que você quiser aí, não ia ter. Você só serve para produzir e pagar imposto para o governo. Essa é a verdade. Lá era o patronato, depois veio o feudalismo. No Brasil também foi assim, né? O saque, né? Que a Espanha, Portugal e outros, a Inglaterra muito mais. A Inglaterra tem tanta coisa do Brasil, mas muito mais que Portugal, muito mais que a Espanha. Nós fomos assim, saqueados, né? Tirando tudo, né? Então, são coisas que isso afeta a família, afeta a convivência entre as pessoas. Contamina, vamos dizer assim, aquilo que está no projeto de Deus, né? A religião dos Efésios, antiga, foi destruída, porque o Império Romano, vocês sabem, eles impunham a religião do Império, né? O imperador, ele não salvava ninguém, o imperador romano, que era Deus, na visão dele. E era um Deus que era assim, ele absorvia todas as outras divindades. Por isso que em Roma tem o tal do Panteão. O que é o Panteão? É um lugar que o imperador mandou fazer para trazer os deuses das colônias e colocar lá, porque ele absorve aquele poder, né? É uma coisa absurda, ele absorve aquele poder. E o imperador era muito claro, ele não salva ninguém. O imperador falava isso. Não salva ninguém. O imperador era aquilo que vocês gostam muito de falar, que é o Pater Patriae, o pai da pátria. Que as pessoas confundem Pater Patriae com o dia da pátria e confundem patriota com outras coisas. O imperador é a divindade. Ele é o pai do país, ele é o pai do povo, ele é o pai das pessoas, ele manda. É a divindade, O imperador era assim, ele assumia as divindades. E promovia, não a salvação, mas promovia o que chamava de Pax Romana, que nada mais é do que isso. Quer viver? Tem que fazer o que eu quero. Se não fazer o que eu quero, já era. Vai se danar. A paz romana era essa.
era uma paz esquisita, porque as pessoas eram uma paz que era uma paz assim, forçada, né? Obrigada, né? Isso Éfeso vivia. Todas as colônias romanas viviam debaixo da Pax Romana, como o imperador chamava, né? Fez o que eu quero, ótimo. Não fez o que eu quero, tá lascado. Vai perder tudo, aí eu vou mandar soldado, vai acabar com a raça de vocês em 2 tempos. Era assim. A carta aos Efésios, então, nasce nessa tipo de coisa. Nasce assim. É a chamada carta da cadeia, a carta das prisões, porque Paulo foi preso, né, em Éfeso também, também foi preso lá. Ele próprio fala, eu sou prisioneiro do Senhor. Ele vai fazendo uma espécie de analogia da sociedade, analogia da vida dele e analogia da doutrina cristã. Ele vai fazendo essas comparações. Quando se trata do Evangelho, da missão de evangelizar, Paulo é entusiasmado, é incrível. Como ele tem entusiasmo, né? De num mundo assim, desse jeito, uma realidade tão cadela, né? Uma realidade tão desgraçada, a pessoa sentir ânimo, né? Ânimo em anunciar Jesus Cristo, e deixar se arrebatar pelo ensinamento de Jesus, entender o que Jesus ensinou é a salvação mesmo, é a solução mesmo para todos nós, né? Que é tudo o contrário, né? Daquela sociedade. Paulo não vê nada além da missão, a missão que Deus confiou a ele. Tudo nele é dedicado a esse anúncio. Quando se fala a salvação está em Jesus, é salvação de verdade, porque a sociedade de Éfeso era muito violenta. Quando Jesus vem e fala, em vez de ser violento, perdoe, é salvação. O ensinamento de Jesus não é só ensinamento espiritual, é um ensinamento que traça um mundo, um tipo de mundo, onde o comportamento das pessoas não deve se adequar àquela brutalidade. Então tudo, Paulo se encanta com isso, realmente é revolucionário, né? É revolucionário uma coisa dessa. O ensinamento de Jesus é revolucionário, claro, nesse sentido. Ele quer transmitir esse evangelho, essa é a boa nova. E não é à toa que aquelas pessoas que sofriam tanto entraram para a igreja de Éfeso, claro. É evidente. A nossa igreja, o primeiro público da nossa igreja foi os pobres, as donas de casa, as empregadas domésticas, os escravos, as pessoas mais sofridas mesmo. É que comporam as igrejas, fizeram parte da igreja, da comunidade. É o amor de Paulo, é o interesse de Paulo, é o ofício de Paulo anunciar. Ele chega a dizer na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 9,16, que foi tema da minha ordenação de padre, inclusive. Ai de mim se eu não evangelizar, ele fala. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se eu não evangelizar. Estou lascado. Eu vou ser padre para quê? Vou ser padre? Ganhar dinheiro eu não vou. É melhor só outra coisa. Ser advogado, ser juiz, ser qualquer outra coisa, né? Aí você vai ganhar dinheiro. O que motiva então você? É o Evangelho. Essa é a revolução do Evangelho. Que no mundo não tem, mas no Evangelho de Jesus tem. E que é isso que encanta Paulo e que de certa forma encanta a gente também na nossa vocação. Você não vai ser padre só para ser padre, só para ser mais um. Para ler aquele livro vermelho ali, qualquer um pode ler, entendeu? Ler aquele livro vermelho do altar, qualquer um pode ler. Esse livro aqui também, qualquer um pode ler. Poder você não tem.
Que poder o padre tem? Nada, nenhum. Na sociedade, nem é reconhecido. Na igreja, muito menos. Porque o padre na igreja é tratado como se fosse o tapete da porta ali. Entendeu? O bispo olha para o padre e fala, é um tapete da porta, é um trapo. Assim. É verdade, você está rindo, mas é verdade, o padre não é nada. No passado, talvez alguma coisa, mas nos dias de hoje não. O padre não é nada. Eu sempre digo para você, eu falando e um cachorro latindo ali é a mesma coisa. Não se iludam. Agora, esse encanto, né? Por que a gente tem essa coisa dentro da gente assim, de tentar ajudar, de salvar, de amparar, de querer, não é assistencialismo isso, de querer um mundo assim diferente, um mundo melhor, né? Um mundo onde as pessoas sejam melhores. É um pouco assim, Paulo, quando fala na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele se apresenta como eu sou um servo de Jesus Cristo, é isso que eu sou. Não sou, nem me considero apóstolo. Não sou, nem me considero apóstolo. Eles me chamam de apóstolo, mas nem me considero, né? Apóstolo, eu sou um qualquer, diz ele, eu sou um qualquer. Eu fui escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Aí é que é a vocação. Por que Deus, de certa forma, não sei, escolheu assim para fazer isso e não escolheu o Luiz, seu marido? Não sei por quê. Eu não sei. Agora Paulo diz, e o próprio Jesus ensina, eu escolho esses, mas essa escolha está presente em todos. Olha que interessante. Então, eu não sou diferente de nenhum de vocês. O que me faz, eu aprendi isso, né, na minha caminhada, o que me faz ser da igreja é o meu batismo. Fora isso, não tem. Quem me deu a fé foi o meu batismo. Foi o dom, quem me transmitiu o dom da fé foi o batismo. Foi o sacramento, a crisma, que me deu o dom da fé. Não foi vocês, não foi bispo, não foi outro padre, não foi nada. Não foi as faculdades que a gente tem que fazer. A fé é dada pelo batismo. A fé é um dom, realmente é um dom. É um dom sagrado, é uma coisa sagrada. Demais da conta. Então, nessa realidade horrorosa que nós acabamos de ver, que o Apocalipse ensina para a gente, que fala sobre essa realidade, é nessa situação que Paulo ele procura formar a igreja, tentar mostrar para a pessoa como a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Evangelho, a doutrina, o Evangelho, como isso é extremamente avançado. Extremamente avançado. E vocês vão ver depois quando ele vai falar da família com detalhe lá na frente. No capítulo 5, ele vai falar da família, como aquilo é revolucionário para o tempo que ele estava vivendo ali. Então, agora Paulo diz assim para a comunidade, né? Paulo ensina que Deus desceu do céu. Deus desceu do céu. Ele pega o Salmo 68, né? A subida e a descida, né? Essa coisa de subir e descer. Como se diz na cristologia, né? A ascendência e a descendência, né? Esse movimento de sobe e desce que existe, né? Por parte de Deus, que produz, na verdade, a salvação. Nós estamos aqui, mas queremos subir, não é?
Os santos todos também quiseram subir. Por isso que os santos imaginam escada, imagina tanta coisa, né? Que simboliza isso, né? Aí as escadas da igreja, aí você contar quanto degrau tem. Você contou já quantos degraus tem? Você já contou? Não conte. Mandei fazer com 14 degraus. E 14 é o símbolo da fidelidade na Bíblia. 14 é o símbolo da fidelidade. Então, quando você está subindo ali, você não sabe. Mas, na verdade, você está renovando a sua fidelidade à igreja. Esse é o objetivo. Renovando a fidelidade à igreja. Você sabe que 14, se você pegar os números e transpor para as palavras, que é muito comum no hebraico, né? 14 é Davi, significa Davi. Um exemplo de fidelidade à moda dele, né? Na Bíblia. Então, Paulo diz assim, sejam pessoas assim, entendam, compreendam. E ele lá no capítulo, no versículo 14, no apelo que ele faz, né, para a igreja, para a comunidade, para se manter firme, se manter unida, apesar da desgraça, se manter unida, se manter firme, não sei o quê. Ele diz assim, por favor, parem de bancar, parem de agir como criancinha. Parem de agir como criancinha, jogue fora. Vocês não são um joguete das ondas, agitadas por todo tipo de vento, diz ele, agitada pelos ventos das falsas doutrinas, porque não se iludam, nós temos a igreja que é verdadeira, o Evangelho, mas ao redor nós temos pessoas que não são assim, e essas pessoas conversam com você. Conversa com você no mercado, no açougue, vai na porta da sua casa, vai tomar chazinho. Membros da sua família também são assim, as pessoas conversam com você. E essas pessoas, elas acabam, às vezes, desviando você da comunidade. Então Paulo fala assim, fique alerta. Sejam pessoas alertas, parem de agir como crianças. Eles não são crianças, é jogada pela onda, pela qualquer coisa, né? As artimanhas, né, das falsas doutrinas, a astúcia que eles usam, né, para desviar a pessoa do caminho, induzindo ao erro, né? Então Paulo faz esses apelos, né? Logo no começo do capítulo 4, de comportamento, né, de moral. Sejam pessoas assim, firmes na fé. A comunidade tem que exercitar, diz ele, usar a ferramenta que Jesus nos deu. Não é outra. É a ferramenta que Jesus nos deu, que o ressuscitado deu a nós. E que Paulo anunciou. Paulo sempre está falando. O que eu anunciei para vocês não foi o meu evangelho. Se fosse o meu, estava tudo lascado. Mas é o evangelho de Jesus ressuscitado. Foi ele que me tirou daquele caminho de Damasco lá, no domingo de Páscoa. Fez eu ficar cego. Ele conversou comigo. Então não é eu, né? Não é eu. Eu queria que vocês entendessem, compreendessem bem isso, né? Use essas ferramentas, né? A comunidade de Corinto, por exemplo, uma comunidade complicadíssima, gente rica, gente pobre, os ricos se metiam, o rico era metido na comunidade, oprimia o pobre, né? Os pobres eram tudo malandro também, porque na comunidade de Corinto você tinha a prática, acabou a missa, acabou a celebração, tinha uma reunião, um café, uma coisa assim. As pessoas iam de propósito tomar o café lá, entendeu? Iam de propósito, malandragem. Os ricos também eram malandragem, né? Também tinha essa malandragem. Então é por isso que Paulo fala, quem não tomou café, que tome na sua casa, né? Toma café. Paulo fala na carta, comunidade complicada, que não gostava do Paulo, né? Lógico, a comunidade de Corinto é a comunidade que mais xinga o apóstolo Paulo. Não gostava de Paulo. Chamava ele de tudo quanto é nome mesmo, né?
Mas ele fala, não podemos ser assim. Você lê a carta aos Coríntios, Paulo tem um coração do tamanho de um trem, assim, entendeu? Ele perdoa a igreja, perdoa a comunidade, ele tem uma capacidade de correção fraterna que todos nós temos que ter, né? Que ele aprendeu com Jesus, né? E ele diz assim, nós temos que nos identificar com a igreja. Nós somos o povo de Deus. Somos um só. Temos que entender isso. Temos que compreender isso. E é por isso que ele faz essa pregação maravilhosa aqui na carta, que ele fala da vida nova, né? Ele fala sobre isso, né? Ele diz claramente aqui, olha, existe só um corpo, existe só um Espírito Santo, assim como uma só esperança, uma só vocação, que vocês também foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos. E aí ele detalha esse negócio, né? É um Pai de todos, que é sobre todos, no meio de todos e em todos. Então, essa posição de Deus. Deus não está lá, mas está aqui, mas está aqui. Essa coisa de Deus está presente. Se faz presente, se identificar com a igreja, amar a igreja, amar a comunidade, para que você também possa mudar, para que a gente também possa mudar, se suportar, para ter vida, para ter mais esperança, para acreditar no futuro, acreditar na vida, se suportar, porque quando ele fala se suportar, ele está falando de um assunto muito sério, que é um assunto muito sério isso, porque ele está partindo do princípio que depois Freud vai descrever no século XIX, Freud. A psicanálise depois vai retratar isso. Nós lá no fundo, nós somos um bicho. Nós no fundo, nós somos um bicho. A gente, se puder esfaquear, esfaqueia. Se puder dar 150 tiros no outro, dá. Nós somos um bicho. Como é que você faz para viver sendo bicho? Não tem. Ou você domina esse bicho, e Paulo propõe essa dominação pela fé, pela oração, pela participação, pela convivência, ou então você vai tomar remédio do psiquiatra, remédio que ele vai dar, que também não vai resolver na prática. Vai ajudar, mas não vai resolver. Então, viver essa identificação com a igreja. Eu sou a igreja, amo a igreja, suporto tudo pela igreja. Sou capaz de fazer isso sim. Suporto tudo pela igreja para continuar firme na fé. Sei, diz Paulo, que meu futuro vai ser uma desgraça. Sei disso. Paulo fala, meu futuro vai ser uma desgraça. Vocês vão tudo me abandonar, vão me largar. Não precisar de vocês vão estar tudo pensando na vidinha de vocês. Paulo diz tudo isso. Mas eu sou capaz, diz ele, de se manter firme na fé. E não é à toa que ele escreve depois, né, naquele testamento que ele faz, né, na carta aos Filipenses, né? Aquela carta do texto que ele fala tudo posso naquele que me fortalece, né, que ele fala. Porque é isso, né? Como é avançadíssimo a doutrina, o ensinamento de Jesus, a vida, a convivência,
o ter consciência de que você é um bicho, um animal que está dentro de você, assim, que você tem que controlar aquilo, né? É por isso que é bonito o filme de lobisomem, né? A gente gosta de filme de lobisomem. O que é o lobisomem, né? O Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, né? Aquele romance, aquele do século XIX, né? É lindo aquilo ali, né? Porque aquilo ali revela o que você tem dentro, né? O Dr. Jekyll é maravilhoso, é um médico maravilhoso e tudo, mas ele por dentro ele é aquele Jekyll, é o assassino, é o vagabundo, é o imoral, é aquele... O lobisomem é a mesma coisa, né? Um lobisomem é um cara legal, todo bonitinho, tudo. Lua cheia, ele vira aquela coisa. Aquela coisa assim que você... O bicho, na verdade, que existe dentro de nós, é a falta de consciência, né? Da possibilidade da gente viver bem. Então, Paulo, ele vai falando essas coisas para a igreja de Éfeso, na maturidade já, né? Para que a gente se mantenha firme na caminhada. Essa é a nossa vocação. Andar de modo digno, segundo a nossa vocação. Deus nos chamou a ser ministro da igreja, a todos nós, todos, ele fala, a exercer o ministério, agir com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros, diz ele. Então devemos agir assim. A igreja não é a igreja do padre, a igreja é a minha igreja. Sim, a igreja do padre do Bento, a igreja do Dom Bento, a igreja não é do Dom Bento, a igreja é do povo. A igreja do padre Evair, eu não sou dono da igreja não, meu filho. Se eu fosse dono da igreja, eu tinha feito aqui outra coisa, eu tinha feito um açougue, uma boate, que agora é moda, né? Fazer restaurante, agora é moda fazer restaurante de igreja, né? Tem muitos lugares do Brasil, do mundo, que é moda você fazer restaurante de igreja. É um restaurante refinado, chique, você paga R$500 para poder tomar um café dentro da igreja, né? Eu falo assim, dependência de mim, eu não sou dono da igreja. Dono da igreja é vocês. É a minha igreja. A minha igreja é a Guilhermina. Aí é correto. A minha igreja é a Guilhermina. A minha igreja é a igreja do padre Evair. Não é, não. Sou dono da igreja. Né? Graças a Deus. Ainda bem. Né? Não sou dono da igreja. Então, você ter essa identificação com a igreja, né? Esse amor pela igreja e com a bandeira de Jesus, promover a vida, salvar a vida, querer o bem de todo mundo, quem é pecador e quem é santo no bairro, querer o bem de todo mundo. Show necropolítica, show necroeconomia, show necrosociedade, lutar por uma vida mais digna, melhor, que é a alegria do Evangelho. Contribuir com isso. Contribuir com isso. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus disse para os discípulos: se o teu irmão pecar contra você, vá lá, sozinho com ele, e corrija-o, a sós. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Se ele não te ouvir, chama mais 2 pessoas e volte lá para conversar, para que seja resolvida essa questão. Se ele não der ouvido, assim, vai e conte para a igreja, conte para a comunidade. Se nem a igreja lhe ouvir, então não tem jeito, então. Seja tratado como se fosse um pagão, como se fosse um pecador público. Em verdade vos digo, isso Jesus disse para a igreja, é a mesma coisa que ele falou para Pedro. Agora não é o Pedro só, é todo mundo. Em verdade vos digo, tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E tudo que a igreja desligar
da terra será desligado do céu. Responsabilidade nossa, de todo mundo aqui. De novo eu digo para vocês, se 2 de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vai ser concedido a vocês por Deus que está no céu. E eu digo mais também para vocês, se 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí. Estarei com vocês, no meio de vocês. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho, 2 minutos, que as palavras do Santo Evangelho perdoem realmente os nossos pecados, aprendamos a agir corretamente. O objetivo do Evangelho é ferrar com as pessoas? Não. Na hora que você pensar assim, eu vou lá e vou ferrar com aquele cara, você está sendo anticristão, anticatólico, você está sendo condenado por Deus. Agora, quando ela me ofende, eu me sinto ofendido, eu vou lá e converso com ela, falo, olha, eu me senti tão ofendido. Ela vai dizer, não foi isso, você me ganhou, entendeu? O objetivo é ganhar as pessoas, não é excluir as pessoas, não é julgar as pessoas para exterminar com a pessoa, para acabar com a pessoa. É ao contrário. Eu vou lá, converso com você, e você, já com aquela coisa na cabeça assim, né, que a gente tem, né? Não quero saber, né? Falei, tá falado, acabou. Eu chamo o Daniel, falo, Daniel, vamos lá comigo conversar com ela de novo. Aí vamos lá, conversa de novo. E aí ela vai falar, poxa vida, ele vem com outra pessoa conversar comigo, então, de fato, eu acho que eu fiz isso, acho que eu ofendi. Desculpa, então, perdão, ganhou. Você, Deus ganhou e você ganhou a gente. Agora, quando acontece o extremo, que normalmente acontece, a pessoa se perde, se desvia, se afasta, não quer saber de compromisso de nada. O objetivo do Evangelho é salvar as pessoas, é ganhar as pessoas. Corrigir fraternalmente é isso. Não é querer o mal do outro. Que se dane, não é isso não. É aquilo que Paulo diz, a tal do suportar um ao outro. Suportar é isso, né? Conviver. Olha, minha gente, se eu fosse na ferro e fogo, vocês não sabem o que eu penso em algumas coisas, entendeu? Se fosse a ferro e fogo, olha, eu tenho que suportar tanta gente, tanta coisa. Olha, aquela mulher que senta aí a semana inteira xingando a gente, falando mal da gente. E eu tenho que passar lá todo dia, senhora tá boa, como é que vai? Tá com saúde, tá tudo bem? Claro, a vontade da gente é essa. Gente dentro da igreja, você conversa, todo mundo sabota, sabe assim? Sabe quando a pessoa está com você e por detrás está sabotando? A família também é assim, né? A gente sabe como é que é. E a gente tem que ter uma capacidade de reconciliação, de perdão muito grande. É ganhar, é não se perder, não se tornar uma pessoa raivosa como o outro é. Ter essa capacidade, é isso que Jesus pede para a gente. E a nossa responsabilidade é a mesma de Pedro. Ele não está falando só para Pedro aqui, está falando para nós tudo. Ganhar, não seja antipático, não seja nojento, não seja uma pessoa canalha, não seja bandido, não seja malcriado. Ser uma pessoa, converse, transmita o Evangelho, tenha paciência com o outro, porque muita gente tem paciência com você, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estou na hora, passei da hora.
Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor, pela coleta que teus filhos te ofertam na missa e que rogamos que para eles nós pedimos que o Senhor dê sempre prosperidade, mesa farta e a casa santa. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção, da verdadeira paz, fazei que esta oblação, este sacrifício, vos glorifique com dignidade e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade, da nossa maturidade na fé. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança, Deus da paz, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte. O Senhor chamou e o Senhor fez Abraão sair da terra dele para constituir e ser o pai de todas as nações. É o Senhor que chamou Moisés, acordou, despertou Moisés para libertar o povo da escravidão e conduzir o povo para uma terra melhor, prometida. Mas foi o Senhor também que fez a maior obra de todos os tempos. Quando chegou o tempo certo, o Senhor enviou Jesus, teu Filho, a sua natureza, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado, redimir da morte, e deste ao mundo teu Espírito Santo para fazer de todas as nações um só povo, a caminho do teu reino, da liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz. Ela não estava olhando para mim. Vós sois santo e verdadeiro, o Senhor é a fonte da santidade. Nós te pedimos que o Senhor santifique esses dons, são dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para morrer na cruz, voluntariamente sofrer a morte. Antes disso, ele reuniu a todos nós, tomou o pão, agradeceu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice
e dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Te agradecemos porque o Senhor nos admitiu na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da nossa igreja, está presente no mundo inteiro, e tornai a nossa igreja mais perfeita na prática do amor, da caridade, da fé, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão de verdade mesmo a serviço e querendo o bem do povo de Deus. Lembrai-vos de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da tua misericórdia partiram desse mundo. Lembramos especialmente da Sâmia de Almeida Ronque, o marido, a esposa do Tico, né? Nós te pedimos que o Senhor a admita, a perdoe, promova a reconciliação dela com ela mesma e com Deus. Admita ela nessa luz que o Senhor diz que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, diante de você, diante da tua presença. Mas também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós todos. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos, com todos os santos que desde o começo do mundo viveram aquela amizade, essa mística, né, da amizade, para cantarmos os teus louvores e por Jesus Cristo, vosso Filho, como um verdadeiro hino de louvor mesmo, que é esse daqui. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos de Jesus, que é o nosso Salvador, digamos todos: Pai nosso que estais no céu, veja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra, céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Seja a palavra do pecado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei... Vamos participar da comunhão. Darcilene, você não estava olhando para mim naquela hora? Canta o santo. O Senhor é santo. O santo. É possível? Pode cantar também qualquer hora da missa, não é só naquela parte. Todo mundo sabe, né? O Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Lindíssimo.
Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ô Alexandre, faz favor, pega aqui. Antes que eu esqueça também, que a minha cabeça não tá boa. Eu esqueço, essa Bíblia é a primeira edição da Bíblia de Jerusalém. Quando saiu, eu morava no Itaim Paulista, morava lá no Itaim, ia para a faculdade de teologia de manhã, 5 horas da manhã. Você não faz ideia o que era passar e entrar dentro de um ônibus lotado com isso daqui. E é várias coisas, né, que você tinha que levar para a faculdade. Você não faz ideia. Levar essa Bíblia desse tamanho num ônibus lotado até o Parque Dom Pedro, sair do Itaim até o Parque Dom Pedro. Olha, o pessoal, porque você sai batendo em todo mundo, né? Mas era assim mesmo. Desculpa da demorinha, né? De novo. Tem que demorar, porque tem que fazer reflexão da carta aos Efésios, né? Dos trechos. Oremos. Senhor, que nos alimenta e nos fortalece à mesa da palavra e à mesa do pão da Eucaristia, fazei que recebamos de tal modo esses dons tão sagrados de Teu Filho, que Ele entre no nosso coração, na nossa vida, na nossa inteligência, que a gente mereça participar da vida imortal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Bom domingo, vão em paz, que a alegria, a simplicidade, a força do Evangelho entre de fato no coração de vocês e que vocês sejam pessoas boas, viu? Pessoas boas de verdade. Tenham coragem, ânimo. Bom almoço para todo mundo, bom domingo para todos. Ânimo.